vai falar hoje sobre a doença como caminho e como as nossas emoções influenciam na nossa saúde. E Jana, maravilhosa. E falar um pouquinho sobre vocês, sobre essa visão holística, né, das doenças. Acho que a gente já pode fazer nossa oração, né? Isso. Para quem não conhece, eu sou Janaína Lima, Bru. Isso. Maravilhosa. E como a gente sempre faz, vamos começar com a nossa oração, né, amiga? Então, quem for entrando também vai se conectando com essa egrégora, fechando seus olhos, prestando atenção no seu coração, puxando uma respiração profunda pelo seu nariz, soltando o ar pela boca, deixando sair toda a tensão, toda a preocupação, todo o medo, deixando sair tudo aquilo que está te afligindo e trazendo prana para o seu corpo, se conectando com a sua verdade. Deus, o Criador, mais uma noite possamos trazer conteúdo de luz para todas as pessoas que aqui estiverem nos acompanhando, que a gente possa trazer calma, paz, tranquilidade e amor para os nossos corações, para a nossa alma, e que possamos estar unidos e protegidos aqui, através de uma linda bola de luz de cor rosa, que nos protege de toda e qualquer preocupação, que apenas o amor vai sustentar essa egrégora linda em que vamos passar aqui nessa noite, com muito conhecimento. Que assim seja, que assim já é, toda essa noite. Arrou. Arrou. Agora sim começamos, né, de corpo e alma. Exato. Já que vamos falar de corpo físico também e de alma, né? Sim. Então vamos lá, gente. Todo mundo já entrou, né? A maioria já tá entrando aí. Como a Bru falou, a gente vai fazer a live hoje sobre a doença como um caminho de cura, né? Como as emoções influenciam na nossa saúde. Então eu vou fazer um apanhado bem geral, assim, de como que a gente vai abordar. E a gente vai falando um pouquinho de cada tema, do que a gente separou aqui. Assim como eu fiz ontem com a Fabi, para quem estava aqui assistindo, eu também fiz, né? A gente fez, né, amiga? A gente trocou, Sim. Fez um planejamento, porque se deixar a gente sai falando laica louca. Aí a gente passa a madrugada toda aqui falando. Fazendo prática, enfim, vai lembrando de um outro assunto. Então, o meu planejamento, a Bru também tem ali. Então, de repente, de alguns momentos, eu vou olhar aqui pro lado pra gente não se perder e aproveitar da melhor maneira essa 1 hora. Tá bom? Então, vamos lá. As doenças, elas começam primeiro num campo sutil, né? Em um ciclo de pensamentos e sentimentos que plasmam essas informações energéticas, plasmam no sentido de materializar, né? Trazem para o físico. Essas informações energéticas vão trazendo essas desordens. E segundo a bioenergética, a gente tem vários corpos. O corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico. E eles se acumulam nesses outros corpos que são mais fáceis, né, de acessar. Porque o corpo físico é um corpo mais denso. Por isso que muitas pessoas falam, né? E às vezes a gente precisa realmente aprofundar nessa fala, que quando a doença se fez no corpo físico porque a pessoa já estava doente emocional, energética, espiritualmente. Essa é a explicação dessa fala. Tá tudo certo? Até aí? Sim? Então, quando, segundo a bioenergética também, enfim, várias terapias holísticas e esse olhar da psicossomática, problemas, doenças, enfim, desordens, estão relacionados com o estado de consciência. Então, a gente fala muito do despertar, da expansão de consciência. Isso também, o principal, né, amiga, é o que reverbera para todo tipo de saúde, inclusive a saúde física. Então, a saúde física, ela é o final. Depois de tudo isso ter acontecido. Quando tem uma desordem física, é porque muitas coisas já aconteceram. Por isso que quando a gente fala do holístico, do integral, do sistêmico,
a gente está falando não somente de algo olhado no sentido de resolver aquilo ali e acabou. Olhar pontualmente, né? É isso. É você olhar o ser humano como um todo, né? A gente não é só corpo físico. Nós somos também almas, somos espíritos, né? Emoções. Exatamente. E como o tema da live mesmo diz, a doença como cura, né? Como caminho dessa autocura pelas raízes das questões. É isso que a gente quer abordar, né, amiga, com esse nome. Sim. Como cura de autoconhecimento, cura energética, espiritual, para você realmente ver da onde está vindo aquilo. Entende? E expandir essa consciência. Então, eu acho que esse tema, assim como todos os outros que a gente está abordando, são incríveis para que a gente reflita, traga material emocional, material aí para as nossas meditações, né? Com certeza. E esse tema também é o nome de um livro, né, amiga? Sim, existe um livro que tem exatamente esse nome, que é A Doença como Caminho, e eu vou trazer um pouco dessa visão deles, conforme for passando aqui a live, vou trazer o que eles querem dizer com isso, né? E existem vários livros que falam sobre a doença, sobre essa psicossomática, das nossas emoções relacionadas à doença. Que também tem do Theta Healing, Doenças e Desordens, em que a Vianne Stibal, a criadora da técnica Theta Healing, ela fala as crenças que estão relacionadas a todas as eu tô com ele aqui embaixo. Eu vou mostrar. Mostra. Que muitos livros estão aqui servindo com apoio. É esse livro, gente. Sim. Olha como ele é pequenininho. É um livro de consulta, né? Esse da Vianne Stibal, em que aborda bastante doenças e desordens no geral e fala as emoções que geralmente estão atreladas, né? Emoções, sentimentos e crenças que estão atreladas àquela doença. Tem também um livro maravilhoso. Uma bibliografia enorme, maravilhosa para falar. Você Pode Curar a Sua Vida também, da Louise Hay, que é incrível. Que livro maravilhoso. Esse livro eu acho que é essencial para a leitura de qualquer pessoa, né? E é isso. Bom, o livro A Doença como Caminho, o que ele diz? O nosso corpo, né? Existe um espírito, que é o que está dando vida aqui para esse corpo. E existe a nossa alma, que representa a nossa consciência. A consciência do nosso ser, né? Sem essa alma, sem essa consciência, o que é um corpo? Não é nada, é só uma matéria, um pedaço de matéria, certo? Então, da mesma forma que é isso que está dando vida pra gente, é isso que está movendo a nossa vida, é isso também que pode adoecer o nosso corpo. Quando a nossa consciência não está bem, né? Quando aquilo que está na nossa mente não está bem. Então, o nosso corpo ele é só um veículo para tudo que a gente está sentindo, para tudo que a gente está vivendo, para a gente poder viver essa experiência, né? O nosso corpo é o que está dando a oportunidade da gente viver essa experiência aqui na matéria, viver a experiência no 3D, né? É a escola da vida material. Então, o corpo é o que proporciona isso para a gente. E quando existe algum desequilíbrio, né, na nossa consciência, algum desequilíbrio emocional nas nossas emoções, né? É isso que faz com que o nosso corpo manifeste sintomas. Mas como a Jana falou, né, existem toda a parte energética também, até chegar na matéria, até chegar nesse corpo material, que é o corpo mais denso. Antes disso, todos os nossos corpos sutis, como foi dito também ontem na live de ontem, maravilhosa sobre os chakras, né? Quando existe algum desequilíbrio nos nossos chakras, isso também se manifesta no nosso corpo físico. Depois, né, de já ter sido manifestado nos nossos chakras, nos nossos corpos sutis, nos nossos corpos energéticos, isso chega no nosso corpo físico. Então é apenas um sintoma, um alerta, né? Não é o sintoma que você precisa resolver. Sabe quando você tem uma dor de cabeça? Aquela dor de cabeça, você não tá com a dor de cabeça só porque surgiu a dor de cabeça, você toma um remédio. Mas qual é a causa dessa dor de cabeça, né? É a mesma coisa, você tem um carro. Sabe quando a luz do carro acende? Acende uma luzinha do carro que tá com algum probleminha. Você não vai ao mecânico e você simplesmente pede para ele apagar essa luz. Exato. Vai pedir para o mecânico fazer o quê?
ver qual é o problema, por que essa luz foi acesa. Né? Perfeito. O que aconteceu para que essa luz se acendesse? Então, o nosso corpo, quando ele possui sintomas, é um alerta para que a gente olhe para isso, para essa dor, para essa doença, para aquilo que a gente está passando no nosso corpo físico, para que a gente veja o que está além disso. O que tá não adianta só tomar um anti-inflamatório. Não é tomar um anti-inflamatório, um antibiótico. Exato. Porque a causa raiz daquilo vai muito além do físico, né? Vai para o emocional, vai para nossa alma muitas vezes. Tá lá na nossa mente subconsciente, às vezes bem escondidinho, e a gente tá negando olhar para isso. E nega às vezes por tanto. A gente nega, né, amiga? Aquilo vai se acumulando e às vezes trazendo para o físico. A doença piora, a dor piora. E no emocional também, o quanto a gente olha e fala, caramba, por que eu não olhei para isso antes para ele doer tanto? Sim, a gente falou isso também na live sobre transformando a nossa sombra, né, em luz. E o quanto a gente negar, né, a gente já falou sobre isso, o quanto negar não é o caminho, não é o caminho que vai trazer a luz pra gente, pra nossa consciência, pra gente se elevar, pra gente mudar isso. Então, só protela, só fica empurrando pra frente. Exato, é como se você estivesse só tentando tapar, só que aquilo ali vai cada vez mais se intensificar para que você olhe, entendeu? Né? Como se negar aquela dor vai fazer ela sumir. Certo? Faz sentido? Então é isso. Você ia ler um textinho pra gente, né, amiga? Sim. Então, não dá pra gente abordar, né, como a gente tinha falado antes, a fundo todo esse material, inclusive Anatomia Intuitiva, Doenças e Desordens, esse livro também é um curso, tem muito material para falar sobre isso, a gente vai falar de uma forma maior, né, para que todos possam também acessar e levar esse conteúdo para o dia a dia. Sim. O objetivo dessas lives está sendo a gente fortalecer o nosso campo energético e trazer esses temas à luz da consciência para que a gente reflita no nosso dia a dia aí dentro de casa, né? Então, muitas perguntas eu estou vendo aqui, a gente vai poder... Mandem as perguntas, eu acho que nesse boxzinho tem um quadradinho aqui do lado direito, um quadradinho com interrogação. Isso, porque aí fica melhor para a gente ver todas as perguntas. Então, mandem todas as perguntas para a gente, no final, responder lá, né? Que eu acho que vai dar tempo da gente responder. Isso. E os nomes dos livros a gente coloca no Telegram, sim. Sim, colocaremos. Tá bom? Inclusive, depois, se vier mais brainstorming, a gente vai colocando mais, né, amiga? A gente tem feito textos também no Instagram. Hoje, por exemplo, postamos sobre os filmes, documentários. Então, isso também vai vir como conteúdo, tá? Então, só se permitam. Então, eu em todos os nossos estudos e tal, hoje e durante a nossa semana, com todas essas lives, eu vi um parágrafozinho aqui no site da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, que diz assim: a influência das emoções na saúde humana, já apontada pelo grego Hipócrates no século IV a.C., recebe atenção cada vez maior na área médica. Na Unesp, várias pesquisas associam as condições emocionais dos pacientes ao aparecimento e tratamento das doenças. Outros trabalhos analisam como o sistema imunológico humano é afetado pelos sentimentos. E aí eu fui colher mais informações sobre Hipócrates. Mas foi muito rápido, não vou trazer Hipócrates aqui. Sim, fale sobre Hipócrates pra gente. Hipócrates, conhecido como pai da medicina ocidental, dizia, eu achei incrível essa frase, que era mais fácil saber que tipo de pessoa tem uma doença do que descobrir que tipo de doença tem uma pessoa. Ou seja, no século IV a.C., ele já trazia essa reflexão, né? Que muitas vezes é muito profunda e talvez por isso, eu estou refletindo aqui junto com vocês nesse momento, talvez por isso tenha sido deixada de lado como vários tipos de pesquisa de forma integral, holística, né? Que traz tanta solução, mas que às vezes não traz tantos ganhos assim para muita gente. E esse tipo de conhecimento e reflexão vai ficando um pouco de lado. Então, não é um conhecimento novo, né? Tudo isso que a gente está trazendo de forma energética, espiritual, enfim, já foi trazido por muito tempo com outros nomes, com outras falas.
de outras formas, mas sempre teve aí. Agora a gente está mergulhando mais em tudo isso, né? E é isso. Eu sei que é como se fosse um resgate, né? De todo esse nosso conhecimento. Nada disso é novo pra gente. Se você se conecta com a sua alma, lá no fundo do seu coração, fecha os seus olhos, se conecta com toda essa informação, você vai ver que tudo isso já está dentro de você. É um grande relembrar. Eu acredito que não só para nós foi um relembrar, mas para todas essas pessoas que estão aqui assistindo a live, porque a alma de vocês, de todos nós, é muito sábia. E vocês não estão assistindo aqui todos esses conteúdos durante a semana inteira à toa. Tenho certeza que é um grande relembrar para todos vocês. Se faz sentido, fala aqui pra gente se fez sentido isso para vocês. Bom, e aí como é que tem sido, né, essa experiência das lives, dos conteúdos. Eu, só rapidinho, porque é muito pontuando que me veio de falar. Que cada tema tem trazido muitas reflexões, né? E cada tema se enquadra muito com tudo que a gente está vivendo agora. Sim, perfeito. Né? E a gente vai trazer um pouco sobre isso. Eu vi que algumas perguntas têm um pouco a ver com isso. E aí, no decorrer da live, eu acredito que algumas coisas vão ser sanadas, tá bom, gente? É isso. Bom, e aí a gente estava falando sobre o desequilíbrio dos nossos chakras, dos nossos corpos sutis, né? Do nosso corpo energético. Quando existe algum desequilíbrio, algum bloqueio, a energia vital, né? Energia da vida, ela não consegue fluir, né? Não há esse fluxo natural. É como se tivesse algo impedindo disso de fluir. Então, começa lá no corpo energético, a essa energia não fluindo normal. E aí, conforme você não vai olhando para isso, você vai negando, vai se manifestando no seu corpo físico. E tá. Bom, então todos os nossos sentimentos, eles também interferem nisso. A gente já trouxe aqui também em alguma live aquela tabela Hawkins de consciência, né? É maravilhosa. Que é maravilhosa e mostra, né, a frequência vibracional de vários sentimentos. Então, medo, raiva, ressentimento, rancor, culpa, remorso, são sentimentos de vibração muito densa, né? E isso também interfere no nosso corpo, né? Você imagina, quando você... Vou dar o exemplo do ressentimento, por exemplo. E eu tô falando isso sempre lembrando até a nível subconsciente, né? Que como a gente já falou, às vezes conscientemente a gente acha que tá tudo bem. Mas a nossa mente consciente é isso daqui, perto do que é a nossa mente subconsciente. A gente costuma falar que é o iceberg do Titanic. Que a mente consciente é só aquilo que tá ali aparecendo em cima do mar. Abaixo do mar vem aquele enorme montanha de gelo que a gente não tá vendo e a gente não sabe que tá ali. Então, todas as nossas crenças subconscientes são muito mais do que a gente imagina. Então, muitas vezes não, na verdade, na maioria das vezes... Na maioria das vezes. É o que está causando doença, é o que está causando qualquer tipo de desordem, dor ou dor emocional, alguma coisa que você não está conseguindo alcançar na sua vida, qualquer tipo de desordem. A gente está focando aqui na desordem física, né, nas doenças hoje. Mas o que a Bu está falando vem muito a calhar sobre tudo que a gente está vivendo também, né? Sim. Sobre isso do olhar para baixo. E aí, de repente, você com a água toda e você tendo que olhar para aquilo tudo e falando, caramba, que coisa enorme, né, menina? Exato. Né? Exato. E aí, você, por exemplo, tem um ressentimento. Imagina alguém, você sofreu, foi magoado por alguém e você tá ressentindo aquela pessoa, seja conscientemente ou subconscientemente, pode estar lá bem escondido. Quando você tá ressentindo alguém, por ser um sentimento de uma vibração tão densa, né, tão baixa, é como se fosse uma proteção. Por que, né, a sua mente ela tá ressentindo alguém? O ressentimento é como se fosse uma proteção, um escudo que a sua mente subconsciente cria para te proteger de viver aquilo novamente, de viver aquilo que te fez sofrer novamente. Então você está ressentindo. Só que naquele momento que você está ressentindo, toda a sua energia você está emanando para aquele ressentimento, para criar e para sustentar aquele escudo, para que aquele escudo fique sustentado ali. Então, o que você podia estar tendo de energia para vibrar no amor,
na alegria, na felicidade, que são sentimentos de altíssima vibração, você está tendo que entregar todo no ressentimento para criar o escudo, para criar aquela barreira. Entendeu? Então, o quanto você está doando a sua energia, tirando de você para botar ali naquele escudo, dando para o outro, né? De vários R's, né, amiga? A gente chama de R's. Exato, no Theta Healing a gente chama de R's, que são ressentimentos, raivas, rancores, remorsos, arrependimentos também entra nisso, né? O quanto você não vingança, que é revenge em inglês. Então, o quanto você não fica preso ali naquela energia, né? Os arrependimentos, na vingança, o quanto você não fica, o que as pessoas falam de matutando, né? Aquilo que já passou. Dando muita ponta de faca. Isso. Adoro quando você fala isso. Ah, você gosta. O pai que traz essas o quanto coisas. você fica preso, né? Nesse sentimento ali, naquilo. Então, você tá doando toda a sua energia. E como fica a sua saúde, né? Isso ali tá a nível energético. Mas durante o tempo que você vai passando, conforme aquele ressentimento ou qualquer outra emoção, né, de baixa vibração, você tá ali mantendo dentro de você o famoso ranço, né? Falaram agora. Quando você vai deixando aquilo ali, é como se fosse o seu corpo, cada vez mais você vai doando a sua energia vital para aquilo. Então, o seu corpo físico até vai chegando no seu corpo físico em forma de doença, muitas vezes, né? Quantas pessoas adoecem, né? Por causa desses sentimentos. No livro da Louise Hay, que a gente comentou aqui, Você Pode Curar a Sua Vida, logo no início do livro ela fala: o perdão pode curar um câncer. Total. Incrível, amiga, porque a gente não se separou para falar do perdão. Né? Não tem nem a palavra perdão no nosso planejamento aqui. Exato. Mas o livro do perdão, que inclusive você me emprestou. O livro do perdão é incrível. Ele tá vibrando pra mim aqui de um jeito que assim, fala do perdão, fala do perdão, fala do perdão. Incrível. É incrível. Né? Então, assim, o perdão, de tudo isso que a Bru falou, vai cair na questão do perdão. Então, já que a gente tá tendo esse tempo, e eu tenho certeza que todos vocês aqui estão meditando, nem que seja um pouquinho, durante todo esse tempo em casa, e viram a live, que a gente começou com a live da Natasha e da Rê, maravilhosas, falando sobre meditação. Se vocês não viram depois, de repente a gente consegue disponibilizar, né, amiga? Aproveitem para olhar para tudo isso, sabe? Porque se a gente achar que tá de férias, ou ficar lá no inconsciente coletivo, vibrando em todos esses R's aí que a Bruna falou, não vai ajudar. Lembra como eu comecei a live? Os nossos corpos sutis, né? Onde tudo começa. É onde todos esses sentimentos e pensamentos, esses R's aí de energia tão pesada, tão densa, vão começar a plasmar de forma material no nosso corpo físico. Então observe, né? Os seus pensamentos, os seus sentimentos. O livro da Louise Hay fala muito sobre isso, de fazer afirmações positivas, o quanto as afirmações positivas, né, talvez seja um grande foco da fala dela nesse livro e em todas as obras dela. Sim. De forma mais profunda, ela fala muito, muito do perdão, né? Mas as afirmações positivas também ajudam muito a fortalecer o seu auto-amor, a sua autoestima, que é vibrar positivamente, que é o que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Fortalecendo o seu campo energético, né? Fortalecendo toda a sua energia. Então, isso que a gente está falando do perdão, algumas pessoas estão perguntando, é um livro chamado Livro do Perdão, a gente também depois pode botar lá no grupo do Telegram, né? Jana vai mostrar aí para vocês. Por acaso, eu deixei aqui toda a minha pilha de livros e eles estão servindo para mostrar para vocês. E o perdão, ele é libertador. Porque é como se você liberasse tudo isso ali que está bloqueando, você libera. E por isso que a Louise Hay, ela fala no livro dela que o perdão... Ó, tá escrito aqui, aqui embaixo, ó, que tá escrito. Para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo. Gente, o que a gente está fazendo aqui hoje? Sim. Né? Ai, eu tô muito feliz, amiga, com isso. Adoro quando a gente tá conectada assim, adoro. Porque o perdão, ele não é para o outro só. Ele é para você. Porque você está liberando de dentro de você esses sentimentos de baixa vibração.
Entendeu? Então, assim, é incrível você perdoar. No Theta Healing a gente tem o exercício do perdão, que é maravilhoso. E existem várias formas de você fazer, né, esse exercício de perdão. Você pode simplesmente fechar os seus olhos e falar por tudo que você perdoa a pessoa, por tudo que foi feito para você. O Ho'oponopono também é incrível, né, para fazer. Principal, né? Você se conectar com a sua verdade, por exemplo, o Ho'oponopono também, que é uma das técnicas muito fortes. Que eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato, né? Foi a Fabi, eu acho que fez aqui com a Liz em algum momento, falando pro vírus. Gente, eu me emocionei tanto. Sim. Né? O pessoal que tá perguntando sobre os autores, já tem gente respondendo aí, né? O livro do perdão, eu não sei falar não, sabe, amiga? Desmond Tutu. Desmond Tutu. E outra Desmond pessoa que Tutu. Isso. E depois a gente escreve lá no Instagram. A gente vai mandar tudo no grupo do Telegram, fiquem tranquilos. Isso. Bom, então vamos seguir. Seguindo. E existe toda uma psicossomática, né? Que é o que está relacionado na nossa mente. Os nossos sentimentos estão relacionados a algumas doenças. Então, raiva, por exemplo, pode muitas vezes afetar o fígado. Então, quando a pessoa tem algum problema no fígado, qualquer desordem no fígado, pode estar relacionado a sentimentos como raiva. Raivas muito antigas, raivas às vezes de antepassados, genéticas, históricas, né? A outros níveis de crença, né? Culpa, a gente vai falar também um pouquinho sobre bactérias, vírus e amanhã e micro-organismos. Então, bactérias são muito relacionadas a sentimentos de culpa, vírus relacionados a merecimento e como uma coisa leva a outra, né? Total. Então, às vezes esses sentimentos estão todos atrelados também e viram uma grande bola de neve. Né? Querida, tá falando que liberou a Shaula. Que saudade! Saudade de vocês! Liberou um peso gigante, que bom, fico muito feliz. Que saudade. Amo vocês, todos vocês aqui, gente. Ai, gente, amo muito vocês. Voltei, volta. Amiga, só pra complementar, o quanto isso tudo que você tá falando me faz refletir, né? Tô refletindo aqui no brainstorming junto com todo mundo, eu sinto. As raivas, você falou da raiva, do ressentimento, mas você falou do fígado. Quando a gente acumula, lembra do subconsciente que a Bruna falou? Muitas vezes é uma raiva não sentida, uma raiva não expressada. Não que a gente tem que sair daí chutando e dando soco na parede. Mas muitas vezes, né? Colocada para fora de forma, às vezes, escrita, com clareza, numa sessão, numa terapia, para isso ser curado. Né? Sim. E quantas coisas a gente não herdou, a gente já falou sobre isso, dos nossos ancestrais, né? Dos nossos pais, nossos avós, bisavós, tataravós. Quanto disso não foi herdado, quanto disso não está no nosso DNA, e sequer a gente sabe, sequer tem consciência disso, né? Então, quantas questões relacionadas a merecimento toda a humanidade não tem, né? Quanta culpa que a gente não carrega, que sequer é nossa às vezes. É verdade. Sabe? Quanta culpa aí de inconsciente coletivo, a nível genético profundo, histórico. A nível genético e histórico profundo. Quanta história de guerra, né? De morte, de doenças a gente não tem no nosso DNA, porque a gente herdou isso dos nossos ancestrais. É só parar para pensar há 100 anos como as pessoas estavam vivendo. Como era a vida de pessoas há 100 anos atrás. Nem precisa ir tão longe. Mas assim, 100 anos, se você parar para pensar para a história, é próximo. Né? E isso do merecimento é muito forte. Não dá pra gente abordar tanto quanto a gente gostaria hoje. Né? Mas a gente vai falar muito sobre isso amanhã. Sobre esse merecimento amanhã, na live de amanhã. Então é muito importante que vocês continuem. Uma live se a gente parar pra pensar, todo mundo que tá acompanhando a gente desde o início, uma live tá fazendo um link muito grande com a outra. Sim. E as curas no final, né? Tanto da nossa primeira parte quanto do Renato. Então, todo mundo que tá aqui tá muito conectado, minha egrégora é muito forte. Antes mesmo de eu começar essa live, eu senti de fazer um envio de amor incondicional, uma limpeza energética em todas as pessoas que iam entrar aqui hoje. Que não é por acaso que a gente tá junto, sabe? Então, olhem para isso do merecimento. A humanidade, em geral, colapsou a chegar a um ponto onde a gente tá. Inúmeras coisas, inúmeros motivos que trouxeram, mas principalmente o vírus ele tá relacionado com o merecimento de forma bem rápida, só pra gente continuar. E
quando a gente vê o noticiário, né, e Instagram e comentários, quantas pessoas falam: ah, o ser humano é o vírus da humanidade mesmo. É o vírus do planeta Tem que Terra. morrer mesmo, tem que matar. Olha só como que... E eu sou bióloga, eu amo o planeta, eu amo a natureza. E eu gosto muito de ver a natureza se limpando, se regenerando, sim. Mas nós também somos a natureza. Sim. O ser humano também é natureza, ele também é natural. Se você acha que você tá ficando feliz porque um rio está sendo limpo e as florestas estão sendo limpas, eu também tô. Mas se você não se limpar, você também está sujando o inconsciente coletivo. Sim. Porque você também é a natureza. Sim. Por que não pensar que, ao invés de pensar que somos vírus para o planeta Terra, por que não pensar que somos células boas, né? Que Exato, estamos fazendo células do planeta Terra. Por que não pensar que nós somos as células do planeta Terra e não um vírus, né? Porque o que eu sinto no meu coração, na minha verdade, é que nós somos o sangue que pulsa aqui nessa Terra. Que nós somos parte do planeta Terra. É isso, amiga. Arro! Então eu mereço ser feliz, eu mereço viver, eu mereço saúde perfeita. No final, fiquem até o final, vou fazer uns downloads quanto a isso. Tá? Isso. E vai ser muito lindo. Então vamos vibrar que nós somos merecedores. Nós somos merecedores de amor, de vida, de abundância, que a gente já aprendeu. Não precisa mais de tanta dor, não precisa mais de doença, nesse grau que a gente está vivendo. A gente já aprendeu. Tá? Então agora merecemos. E é isso. É isso. Vamos seguir? E aí, continuando, seguindo. Então, pro Theta Healing também, a gente acredita que toda doença, ela é baseada, sustentada por crenças. Então, que estão no nosso subconsciente, como a gente estava falando, né? Então, as nossas crenças que sustentam essa doença. Faz sentido isso para vocês? Né? Total, né? E para quem não sabe o que é crença, eu fiz até uma live na semana passada, é uma verdade, uma aceitação pelo seu subconsciente, o sentido emocional de certeza. De forma resumida é isso. Tudo aquilo que você acredita, né? É. A nível consciente, a nível subconsciente, porque a maior parte das coisas que a gente acredita está no nosso subconsciente, são crenças, né? É tudo aquilo que a gente tem uma certeza. Bom, e pra gente... Posso continuar, amiga? Pode. Posso. Então, pra gente continuar falando sobre você se curar de dentro para fora, né? Além de você olhar suas crenças, como a Bruna falou, além de você olhar o seu subconsciente, olhar todos esses R's aí que estão no seu subconsciente. Tem muitas coisas maravilhosas também, mas já que a gente está querendo se curar, olhar por esse lado do que ainda pode melhorar, né? Uma das coisas que eu gosto muito de falar, e que a gente tem várias estratégias para melhorar no nosso dia a dia, é primeiro lembrar que, né, a aura é o campo de energia, né? Nós temos um campo de energia, como eu falei, do nosso campo sutil. Então, uma coisa está interligada à outra. Se você se sente feliz, você se sente amado, ou se você tem medo, se você de alguma forma está vibrando esses R's que a Bruna falou, como é que está a sua aura? Ela está expandida ou ela está contraída, né? E se você contrai a sua aura, lembrando que tudo acontece no campo energético, emocional, sutil primeiro, se você contrai, você não está se protegendo, você está abrindo um campo, você está na retração. Quando você está expandido, positivo, vibrando coisas positivas, com hormônios positivos, passando pelo seu corpo, de forma geral, você está expandindo a sua aura. Então, muitas coisas, tudo isso está interligado, nós somos seres integrais. Então, quando você está com a serotonina, você está liberando serotonina, ocitocina, endorfina, dopamina, vários outros hormônios relacionados ao prazer, à alegria, à diversão, ao amor. Isso também se conecta com a sua energia, se conecta com a sua aura, se conecta com tudo que você está vibrando. Como a Bruna falou aí, da tabela do David Hawkins, né? Tudo isso está vibrando de uma forma só. Tudo é uma coisa só. Só que muitas vezes é explicada pela ciência, ou muitas vezes é explicada de forma energética, pela espiritualidade, mas uma coisa está interligada com a outra, né? Sim. Agora, quando, por exemplo, você está vibrando no medo, está vibrando nos ressentimentos, está vibrando na raiva, no ódio, né? Na fofoca, tudo isso tá se deixando levar pelo medo, da falta de confiança, pelo estresse.
você está liberando e fortalecendo um ciclo de produção de cortisol, por exemplo, no seu corpo. Cortisol é o hormônio do estresse, é um dos mais conhecidos, né? E quando isso está acontecendo, você é um ciclo vicioso. Pensa num ciclo vicioso, né? Esse ciclo vicioso ele vai se alimentando e existe um ciclo virtuoso. Que ciclo você quer alimentar na sua vida? Nós não somos vítimas desse destino. Nós, com o nosso mental, emocional, energético, espiritual, temos todo esse direcionamento. A gente é líder de si mesmo. E você pode, sim, criar estratégias para melhorar também a sua fisiologia, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no final. Como é importante, né, falar sobre isso que você está falando, é ver o ser humano como um todo. Por isso que a gente fala muito disso, desse estudo holístico. Não é só você meditar, é você também fazer uma atividade física. Exato. Porque é o conjunto de tudo, né? Não é só com a meditação. Quando você está fazendo uma atividade física, você está correndo, você também está liberando endorfina. E isso também está fortalecendo o seu campo, não é? Então, assim, é você se alimentar bem, é você ver bons conteúdos, é você fazer meditar, você fazer atividade física, é todo um conjunto, né? É tudo que a gente faz. De escolhas, né, amiga? São as escolhas que a gente faz, as escolhas que a gente faz para alimentar nosso ser. E não é só o nosso ser, o nosso ser mental, o nosso ser espiritual ou o nosso ser físico. É o nosso ser inteiro, certo? Certo. Uma coisa que eu olhei aqui que eu deixei de falar, que quando a gente aumenta esse cortisol, a frequência baixa, como eu falei, a gente contrai a aura, e o nosso corpo físico e emocional também, porque existem doenças emocionais, ele fica mais suscetível às enfermidades, né? Inclusive aos micro-organismos, que vocês vão falar mais amanhã. E quando você está fortalecendo esse ciclo virtuoso desses hormônios, dessa fisiologia, dessa endocrinologia positiva, com todas as estratégias que a Bruna falou, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, né, no final, você já fica mais fortalecido, né? E quando você fica mais fortalecido, confiante, amoroso, focado em tudo isso, sua aura se expande, você também está protegida energética e imunologicamente. Sim. Então, assim, foi um grande resumão que é, tipo assim, pega essa visão. É um resumo de uma coisa, assim, bem maior. Bem maior. Mas, assim, a gente está resumindo tudo, mas é isso. Peguem as pontas que vocês vão entender. Bom, e aí falando sobre o processo de cura. A gente está falando muito aqui que é tudo do nosso subconsciente, tudo que a gente acredita, que as doenças são sustentadas pelas nossas crenças, né? Que é a nossa mente subconsciente, né? E a nossa mente, a nossa consciência, que está co-criando toda a nossa realidade e que faz com que o nosso corpo seja o veículo aqui, né? Lembra que eu falei lá no início, o nosso corpo é só o veículo, né? Então, como é o processo de cura de doenças, né? Nessa visão holística que a gente está falando. É a gente tomar consciência de que nós somos os nossos próprios curadores, né? A cura, ela está dentro da gente, óbvio, né? Falando aqui dessa visão holística, a medicina tradicional vai estar sempre aí, e isso não é uma razão pela qual vocês devem deixar o acompanhamento da medicina tradicional de lado, pelo contrário. Eu acho que as coisas, elas andam em conjunto. Uma coisa não anula a outra, todas as coisas andam juntas, né? E quão maravilhoso é isso! Não existe só uma verdade, existem todas as outras. Quanto mais a gente tiver estratégias para se curar e se ajudar, melhor, né? E graças à medicina tradicional, a gente está aqui hoje também com toda essa evolução física também. Também, com certeza. Bom, então, se nós somos os curadores de nós mesmos, a cura vai estar na gente, sempre. Todas as nossas questões, sejam elas emocionais, físicas, psicológicas, a resposta vai estar sempre dentro da gente, né? Como a gente faz isso, né? A gente precisa retomar esse nosso poder, né? Retomar o nosso poder de decisão. Lembra quando eu falei que quando a gente está no ressentimento, na raiva, no rancor, nesses sentimentos, a gente está doando toda a nossa energia vital para isso, para criar esse escudo de proteção. E se a gente retomasse toda essa energia para dentro de nós? Se a decisão fosse nossa, né? E se da mesma forma que algum dia a gente escolheu, sim, doar esse poder, e se a gente retomasse ele? E decidisse, a partir de agora, então, curar? Então,
como no Theta Healing, por exemplo, a gente faz esse processo de cura. É ver onde tudo começou. Então, a gente investiga lá a raiz, qual é a causa raiz dessa questão. Uma doença, seja ela qual for, um câncer, por exemplo, quando esse câncer se manifestou? O que estava acontecendo na vida da pessoa no momento em que aquele câncer se instalou, né? Quais processos emocionais ela estava vivendo, né? Com que fizeram com que esse câncer se manifestasse no corpo físico, saísse lá do emocional, do campo do corpo sutil, do corpo energético e fosse para o corpo físico, se manifestasse no corpo físico. Então, a gente olha para isso. O que fez essa doença surgir? Quais são as emoções, as crenças que estão sustentando essa doença, né? Que fizeram com que ela se manifestasse no corpo físico. E aí, além disso, toda doença possui um ganho pra gente. Aí é que tá. Aí é a parte polêmica das lives. Essa é a parte mais polêmica desse assunto. É porque o buraco é mais embaixo, gente. Tem assim, se deixar a gente dar um curso sobre isso. Mas aqui existem 2 cursos que vão focar só nesses assuntos. A Fabi tá respondendo as perguntas aqui maravilhosas. A gente não se contenta em 2 pessoas da live, entendeu? O grupo todo tá junto. Tem todo, né? Tudo na nossa vida existe um ganho, né? Todas as nossas crenças, elas estão sustentadas por um ganho. Então, você não está acreditando em nada só por acaso, porque não tem nenhuma valia, né? Vale de alguma coisa para o seu subconsciente acreditar naquilo, né? Quantos ganhos você não tem, alguma pessoa teve? Poxa, um resfriado. Vamos falar de um resfriado simples. Um resfriado normal. Você uma fica gripe. em casa, você descansa, né? Você pode se interiorizar, acalmar a mente. Então, você recebe amor, você tá faz aquela coisa. Às vezes você tá naquela correria da vida, né? Que muitas pessoas estão, e aí você pega um resfriado e você é obrigado a parar, a desacelerar, né? A ficar descansando um pouco, a ver um Netflix, curtir um pouco a família. Então, assim, isso são ganhos, né? Isso são ganhos que a doença nos traz. Só pra complementar, amiga, porque o Ângelo falou aqui que tinha uma professora que dizia que a dor purifica a alma. Uau, né? Por muito tempo, a sociedade em geral, a humanidade viveu através desse paradigma da dor e do sofrimento, né? Era de peixes, né? Como é que é? Ciclo de provas e expiações. E o que a gente traz essa nova era, a gente né? Todos nós estamos trazendo isso da expansão da consciência, do amor e não mais pela dor. Então olha para isso, agradece, mas que é limitante, a gente não precisa mais acreditar nisso, né? A gente está aprendendo maravilhosamente com tudo isso. E aí, quanta clareza, gratidão, me perdoo e não preciso mais aprender assim. Né? Bola pra frente, vida que segue. Né, amiga? É isso, porque tudo... A gente está aqui nessa matéria para viver experiências, para aprender, para evoluir. Isso aqui é uma escola para nossa alma. É a escola física da matéria da nossa alma. Então, quais os aprendizados disso também, né? Quais os aprendizados que essa doença te trouxe? Tudo aquilo que a gente está passando está trazendo aprendizados também. Então, quantos aprendizados a gente não tem com um simples resfriado, às vezes, uma dor de garganta, quando a gente tem clareza do porquê tudo aquilo que aconteceu, né? A gente tem aprendizado. Olhar para aquilo, né? Quando você decide olhar para aquilo, para aquela situação, o quanto você não aprendeu. Às vezes uma situação, às vezes não, sempre, qualquer situação, seja ela de dor, seja ela de amor, ela vai te trazer aprendizados. E é a gente poder hoje ter clareza e autoconhecimento suficiente para saber que não é mais necessário a gente aprender pela dor. Que a gente pode hoje aprender pelo amor, através do amor. Somos gratos, honramos todo o sofrimento pelo qual já passamos, nós mesmos e nossos antepassados, nossos ancestrais, nossos pais, né? Também passaram por muito sofrimento, por muita dor, mas hoje não é mais necessário. A gente está agora na nova era. A gente tem clareza, graças a Deus. Hoje a gente tem clareza. A gente precisa fortalecer isso, mesmo ainda vendo o que a gente está vendo, mesmo ainda a gente aprendendo muitas vezes através da dor e também vendo muitas questões quanto a muita coisa aí fora, né? Dor, saúde física, sofrimento, escassez, tarará.
ainda é o nível de consciência que a humanidade está vivendo, parte dela, e muitas estão expandindo a consciência nesse despertar e cada vez mais, e vocês estão aqui também, então vamos fortalecer essa crença, tá bom? A gente está aqui para fortalecer essa crença, né, amiga? É isso. Cada vez mais pessoas consigam também sentir isso, e viver e vibrar a partir disso, evoluir a partir disso, e reverberar isso para outras pessoas. Amiga, a gente só tem 10 minutinhos, vamos seguir para esse final? Vamos para o finalzinho e aí a gente vê se dá para responder alguma perguntinha. Então, a gente separou aqui algumas estratégias para que a gente possa se curar de forma holística, né? Dessa forma integral, agora, nesse momento, aproveitando esse recolhimento, mais tempo dentro de casa, né? E muitas vezes a gente não está podendo... Muitas vezes não, a gente não está podendo sair 100% mesmo, né? Então, o que a gente pode fazer? Como eu falei ontem também com a Fabi, né? Sobre algumas estratégias, algumas acabam se repetindo, porque tudo tem a ver com a cura emocional, né? Os chakras estão no nosso campo energético e tem a ver o desequilíbrio dos chakras com a nossa desordem na saúde. Então, a meditação, ela está sempre presente. A meditação existem várias formas, como a Nath e a Renata falaram. A meditação em silêncio, a meditação guiada, a meditação repetindo mantras, ouvindo mantras. Tem várias playlists no Spotify, né? A escola tem uma playlist, a Nath também, eu também tenho. Esses dias a Evelyn me mandou uma playlist, amiga. Um sons da natureza, de silêncio para dormir. Ai, amo. Maravilhosa. Amo. Se vocês quiserem, depois eu mando também, a gente compartilha no Telegram. Então, meditar, voltar-se para dentro, estar com você. Isso também vai ajudar muito a liberar ansiedade e medo. Então, começou a vibrar, caramba, eu tô saindo do meu centro. Essa é uma ótima estratégia, focar na sua respiração, voltar para o seu corpo, voltar para o seu campo, para o seu centro, tá? Terapias de cura, como o próprio Theta Healing, o Reiki, que é maravilhoso para alinhamento, o próprio Yoga, que ele também não deixa de ser uma terapia de forma integral, que trabalha o corpo, a mente, o espírito. Exercícios físicos como um todo, não tem desculpa. Tem um monte de live aí, né, amiga? Sim! Um monte de perfil compartilhando aulas de exercício físico, academias também estão fazendo isso, e muitos professores de yoga também. Eu tenho feito mais exercício em casa nunca que eu imaginei. Do que antes! Mais do que antes! Eu tô aqui, cheia de energia em casa, fazendo exercício, yoga, crossfit, tudo. Né? Então vamos trazer isso. Lembra dos hormônios que a gente está liberando com tudo isso. Alimentos que fortalecem o sistema imunológico. Não adianta ficar em casa achando que está de férias, vendo Netflix, comendo brigadeiro e pizza. Porque eu gostaria muito. Né, amiga? Mas olha, estou me alimentando bem. Também não deixo de comer as besteiras, mas pensa nisso. Pensa em como você pode se ajudar o seu corpo físico e o seu corpo energético. Justa medida em assistir jornais e assistir as notícias. Esses dias eu compartilhei até, falando também, foi da Rita Lee, né, amiga? Maravilhoso. Ela, não sei nem quantos anos ela tá bem velhinha. E super garotona. Ela falou X horas para assistir televisão, se informar, saber de tudo que tá acontecendo e depois continuar a vida dela com toda essa rotina. Achei incrível, né? Não é pra gente se alienar, mas é saber escolher melhor como alimentar a nossa mente. Ler o post hoje da escola, de filmes e documentários, e saber como você pode alimentar melhor a sua mente, o seu espírito. Amar a sua família, aproveitar a companhia, a presença dessas pessoas que estão aí com você nesse momento, né? Independente de ser a sua família de corpo, de sangue ou de alma, né? Aproveitar para amar, para trocar, para aprender. Tudo que você não tinha tempo, que passava, falava bom dia, boa noite, tchau. Aproveita para conhecer melhor as pessoas que estão ao seu redor. Se permitir amar e ser amado. Acolher e ser acolhido. Porque isso cura muito, se libera ocitocina, que é o hormônio do amor, né? Então escolham essas melhores estratégias para curar o seu corpo físico e também liberar muitas energias plasmadas aí que já de repente já estão estagnadas, né? Pode se curar, né? Orar sempre, sempre. Orar, se comunicar com esse divino, com essa força criadora
que é o tudo que é, independente de religiosidade, né? A gente traz aqui sempre espiritualidade sem rótulos, então se conecta com o que você sente, com o que é importante para você, com isso que vai te conectar com essa verdade, com a sua essência, com essa confiança, para trazer amor, confiança, fé. Então orar é uma estratégia que a gente tem que fortalecer sempre, trazer para nossa vida, né? Sim. E buscar o que te faça feliz, eu coloquei aqui no final, que uma coisa que eu senti muito hoje foi de cantar. Hoje eu me conectei muito com a música, de um grande amigo meu Cantar na e dançar. Espanha. Então, eu me conectei de novo com a música, de cantar mesmo, liberar o seu laríngeo, dançar. Se você gosta de pintar, escrever, libera a sua criatividade, se conecta com o que você sente, com o que você gosta, traz alegria para o seu ser. Isso não é negar o que está acontecendo lá fora, gente. Queria muito falar mais sobre isso, não dá tempo hoje. Você estar feliz, você estar bem, não é negar o que está acontecendo lá fora. Não se sinta culpado por isso. Porque eu vejo muitas pessoas vibrando um pouco nisso. Ah, eu não posso estar... Porque, né? Eu preciso sentir medo e eu preciso ficar preocupado. Não, você não precisa. Eu preciso sentir culpa. Não. Se eu estiver feliz. Isso não ajuda. A gente pode fazer a nossa parte, a gente pode orar, a gente pode fazer tudo que a gente já está fazendo. Mas ficar mal é uma coisa que não vai ajudar. Ficar com a sua aura contraída. Você não está ajudando o inconsciente coletivo. Vamos ajudar a si mesmo. A nossa cura é a cura do todo. Somos todos um, né, amiga? Sim. Sim? Vamos para os downloads, amiga? Que a gente tem 6 minutinhos. Vamos lá. Então tá. Então, vocês querem download? Vocês sempre querem downloads, né? A gente quer... a Bruna também vai receber, né, amiga? Também, óbvio. Então, vamos lá, gente. Para vocês receberem os downloads, é só se permitir receber, colocar nessa energia receptiva, se manter nessa energia receptiva. E vocês podem dizer o sim aí na casa de vocês não precisam escrever. Mas pode escrever também quem sentir. Só se permitir receber essas energias, tá bom? Então, feche seus olhos, inspira profundamente. Vai liberando toda e qualquer resistência, medo, esses R's, vai deixando lá fora. Vai se conectando com a gratidão do momento presente, de todo esse conhecimento, esse autoconhecimento, essas curas. Vai vibrando na saúde perfeita. Vocês me permitem baixar os seguintes downloads. Eu sei a sensação de ser saudável na perspectiva do Criador de tudo que é. Sim. Eu sei o que é saúde na definição da fonte criadora. Sim. É seguro, possível e permitido que eu seja saudável da melhor e mais elevada maneira. Sim. Eu mereço saúde perfeita na perspectiva do Criador. Sim. Eu sei como viver o meu dia a dia vibrando saúde, alegria e confiança. Sim. Eu sei o que é amor incondicional e sei como me amar na perspectiva do Criador. Sim. Eu sou merecedor de amor e cura em todos os níveis, em todas as células do meu corpo, para o bem maior. Sim. É isso. Pode abrir os olhos de vocês. Gratidão, amiga. Que maravilhoso. Como é que vocês estão? Esses downloads, né? É bom frisar, é importante frisar. A Fabi falou ontem. Downloads são sentimentos, né? Impressões da fonte criadora, do que verdadeiramente é tudo isso. Então, o Theta Healer que traz download, o que é download? É baixar, né? Somos só instrumentos, a gente visualiza e testemunha tudo isso. Quem baixa em nós os downloads é a fonte criadora, é o criador de tudo que é. Então, a visualização foi muito linda, foi uma energia rosa esverdeada, né? E uma sensação de que a gente realmente está fazendo um trabalho de cura muito grande em si mesmos e, por consequência, em todo mundo. Então, fortaleçam essa egrégora, fortaleçam essa cura em vocês, esse merecimento, essa energia de alto amor,
para que tudo continue sendo acolhido e resolvido também. Vamos ajudar a espiritualidade, né? O Renato vai falar, sempre fala muito, eu acredito que ele vai trazer isso também, do quanto a gente não tá só, a espiritualidade amiga tá trabalhando muito junto com a gente, né, amiga? Sim, muito. Nunca estamos sozinhos, né? Somos todos um. Primeiro isso, somos todos um. Todos estamos conectados, né? Todos somos parte de um grande ser. E seja lá qual a forma que você queira chamá-lo, se é Deus, Deus é Criador, Criadora, menino, seja lá como for, somos todos um. Um minutinho agora eu sinto de fazer a oração. O que você acha? Tá? Fazer para encerrar? E aí Isso. a gente vai começar com... Fiquem aqui que a gente vai ter agora a meditação com o Renato. Isso. Ele falou agora, vamos constelar os deuses elementais. Então vamos lá, fiquem aqui, a gente vai só encerrar com a nossa oração. Jana, então, encerra pra gente? Sim. Gratidão, Criador de tudo que é, Deus, deusa, fonte de mais puro amor, por mais essa cura, pela presença de cada pessoa aqui, que possamos sempre vibrar na saúde perfeita, na gratidão, na alegria de viver, no merecimento de estarmos aqui. E possamos cada vez mais evoluir através do amor e não mais pela dor. Gratidão pela guiança, pelo autoconhecimento e pela confiança que fortalecemos a partir de agora em todo o nosso ser. Estejam conosco nossos anjos, mentores e guias. Gratidão por tudo, por hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim é. Arro. Arro. Amiga, gratidão. Gratidão por todo mundo que esteve aqui com a gente. Muito obrigada. Amo todos vocês. Um vocês. dia maravilhoso de todos vocês. Até a próxima. Gratidão, amiga. Te amo. Até daqui a pouco. Te amo. Até. Fiquem Beijo, aqui gente. que agora vai ter a live com o Renato, hein, gente? Beijo, Até amo já. vocês.